Olá, meus irmãos, estamos juntos mais uma vez para continuarmos a nossa leitura bíblica. E hoje, seguindo no livro de Êxodo, a partir do capítulo 4 até o capítulo 7. Mas antes de começarmos a leitura, vamos orar ao Senhor. Amado Deus, obrigado, Pai, por sua palavra, que nos ensina, nos corrige, nos instrui. Peço ao Senhor e abençoe os teus servos que estarão acompanhando esta leitura, para que a sua palavra seja útil a eles. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nós vamos então para a leitura do texto bíblico. Êxodo, a partir do capítulo 4. Moisés recebe poder para fazer prodígios. Então Moisés respondeu: Mas eles não acreditarão em mim, nem atenderão a minha voz, pois dirão: O Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: Que é isso na tua mão? Moisés respondeu: Uma vara. O Senhor lhe ordenou: Joga-a no chão. Ele a jogou no chão, e ela transformou-se numa cobra. E Moisés fugiu dela. Então o Senhor disse a Moisés: Estende a mão e pega-a pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou-a, e ela transformou-se numa vara de novo. Para que eles acreditem que o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó te apareceu, disse-lhe mais o Senhor: Agora coloca a mão no peito. Ele colocou a mão no peito, e quando a tirou, ela estava leprosa, semelhante à neve. Disse-lhe ainda: Coloca de novo a mão no peito. Ele colocou a mão no peito, de novo, e quando a tirou, ela estava como o resto do corpo, do seu corpo. Acontecerá que, se não acreditarem em ti, nem aceitarem o primeiro sinal, acreditarão no segundo sinal. Se ainda não acreditarem depois desses dois sinais, nem atenderem à tua voz, pegarás da água do rio e derramarás sobre a terra seca, e a água tirada do rio se transformará em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui bom orador, nem antes, nem agora, que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. E o Senhor lhe respondeu: Quem faz a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Então, vai agora, e estarei com a tua boca e te ensinarei o que deveis falar. Ele, porém, disse: Ah, Senhor, peço-te que envies outro que queiras enviar. Então a ira do Senhor acendeu-se contra Moisés e disse: Arão, o levita, não é teu irmão? Eu sei que ele fala bem. Ele também virá ao teu encontro e, vendo-te, se alegrará no coração. Tu lhe falarás e lhe porás as palavras na boca, e eu estarei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará ao povo em teu lugar. Assim, ele será a tua boca, e tu serás como Deus para ele. Portanto, levarás essa vara na tua mão e realizarás os sinais com ela. Moisés volta para o Egito. Então Moisés voltou para onde estava Jetro, seu sogro, e disse-lhe: Deixa-me voltar a meus irmãos, que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Jetro lhe disse: Vai em paz. E o Senhor disse também a Moisés em Midian: Vai, volta para o Egito, pois já morreram todos os que procuravam tirar-te a vida. Então Moisés tomou sua mulher e seus filhos, os fez montar num jumento e voltou para a terra do Egito. E Moisés levava na mão a vara de Deus. E o Senhor disse ainda a Moisés: Quando voltares ao Egito, tenha o cuidado de fazer diante do faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas eu lhe endurecerei o coração, e ele não deixará o povo ir. Então dirás ao faraó: Assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. E eu te disse: Deixa meu filho ir, para que me cultue. Mas recusaste deixá-lo ir. Por isso, matarei o teu primogênito. Durante a viagem aconteceu que o Senhor encontrou Moisés numa estalagem e quis matá-lo. Então Zípora pegou uma faca de pedra, circuncidou o prepúcio de seu filho
e lançando aos pés de Moisés disse: Tu és para mim um marido sanguinário. O Senhor então o deixou, e ela disse: Marido sanguinário, por causa da circuncisão. E o Senhor disse a Arão: Vai para o deserto ao encontro de Moisés. Ele foi e, encontrando-o no monte de Deus, cumprimentou-o com um beijo. E Moisés relatou a Arão todas as palavras com que o Senhor o enviara e todos os sinais que o mandara realizar. Então Moisés e Arão foram e reuniram todos os anciãos dos israelitas. E Arão falou todas as palavras que o Senhor dissera a Moisés, e este realizou os sinais diante do povo. O povo acreditou, quando todos ouviram que o Senhor havia visitado os israelitas e que tinha visto a sua opressão, inclinaram-se e adoraram. Capítulo 5. Moisés e Arão falam ao faraó. Depois disso, Moisés e Arão foram ao faraó e disseram: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixa o meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto. Mas o faraó respondeu: Quem é o Senhor? Para que eu atenda a sua voz e deixe Israel ir. Não conheço o Senhor, nem deixarei Israel ir. Então eles disseram: O Deus dos hebreus veio ao nosso encontro, por isso pedimos, deixa-nos ir caminho de 3 dias, deserto adentro, para oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Caso contrário, ele nos alcançará com peste ou com espada. O rei do Egito lhes respondeu de novo: Moisés e Arão, por que fazeis o povo parar o trabalho? Voltai às vossas tarefas. Disse ainda o faraó: O vosso povo já é numeroso, e ainda o fazeis abandonar suas tarefas? O faraó oprime os israelitas. Naquele mesmo dia, o faraó deu ordem aos feitores do povo e aos seus oficiais, dizendo: Não deis palha para o povo fazer tijolos como antes, que eles mesmos vão e recolham palha para si. Mas exigireis a mesma cota de tijolos que faziam antes, não menos. Eles estão ociosos e por isso clamam: Vamos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Tornai pesado o serviço desses homens, para que se ocupem nele e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Então, os feitores do povo e seus oficiais saíram e disseram ao povo: Assim diz o faraó: Eu não vos darei palha. Ide vós mesmos e ajuntai palha onde puderdes achá-la, porque o vosso serviço não será diminuído em nada. Então o povo espalhou-se por toda parte do Egito, recolhendo o restolho em lugar de palha, e os feitores os pressionavam: Acabai a tarefa diária todos os dias, como quando havia palha. E os oficiais dos israelitas, colocados sobre eles pelos feitores do faraó, foram açoitados. E os feitores reclamavam: Por que não acabastes, nem ontem nem hoje, a vossa tarefa, fazendo a mesma cota de tijolos de antes? Por isso, os oficiais dos israelitas foram queixar-se ao faraó: Por que tratas assim os teus servos? Os teus servos não recebem palha e nos dizem: Fazei tijolos, e teus servos são açoitados. A culpa, porém, é do teu povo. Mas ele respondeu: Sois preguiçosos. Por isso dizeis: Vamos oferecer sacrifícios ao Senhor. Portanto, ide, trabalhai, mas não recebereis palha. Mesmo assim, fareis a mesma cota de tijolos. Então os oficiais dos israelitas viram-se em dificuldade, porque se lhes dizia: A cota diária dos vossos tijolos não será diminuída em nada. Os israelitas queixam-se de Moisés e Arão. Ao saírem da presença do faraó, depararam com Moisés e Arão, que vinham ao encontro deles. E lhes disseram: Olhe o Senhor para vós e julgue isso, pois fizestes que fôssemos odiados pelo faraó e pelos seus subordinados, colocando nas mãos deles uma espada para nos matar. Então Moisés, voltando-se para o Senhor, disse: Senhor, por que maltrataste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei ao faraó para falar com teu nome, ou em teu nome, ele tem maltratado este povo, e nada fizeste para libertar o teu povo. Capítulo 6. Então o Senhor disse a Moisés:
Agora verás o que farei ao faraó, pois ele os deixará ir por causa de uma poderosa mão. Sim, os expulsará de sua terra por causa de uma poderosa mão. Deus promete livrar os israelitas. E Deus disse mais a Moisés: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas não me conheceram pelo meu nome, o Senhor. Estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, onde foram peregrinos. Ouvi o gemido dos israelitas, que os egípcios vêm escravizando, e lembrei-me da minha aliança. Por isso dize aos israelitas: Eu sou o Senhor. Eu vos tirarei do trabalho forçado sob os egípcios, vos livrarei da escravidão e vos resgatarei com braço estendido e com grandes feitos de juízo. Eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro do trabalho forçado sob os egípcios. Eu vos farei entrar na terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e a darei a vós por herança. Eu sou o Senhor. Moisés disse todas essas coisas aos israelitas, mas eles não lhe deram ouvidos por causa da angústia de espírito e da dura escravidão. O Senhor disse também a Moisés: Vai e fala ao faraó, rei do Egito, que deixe os israelitas saírem da sua terra. Moisés, porém, respondeu ao Senhor: Se os próprios israelitas não me ouviram, como o faraó ouvirá a mim, que não falo com desenvoltura? Mas o Senhor falou a Moisés e a Arão, dando-lhes ordens para os israelitas e para o faraó, rei do Egito, a fim de tirarem os israelitas da terra do Egito. Genealogia de Moisés e Arão. Estes foram os chefes das famílias israelitas. Os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Anoque e Palu, Esrom e Carmi. Essas são as famílias de Ruben. E os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Essas são as famílias de Simeão. E estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo suas gerações: Gerson, Coate e Merari. A vida de Levi foi de 137 anos. Os filhos de Gerson, Libni e Simei, segundo suas famílias. Os filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron e Uziel. A vida de Coate foi de 133 anos. Os filhos de Merari, Mali e Muzi. Essas são as famílias de Levi, segundo as suas gerações. Anrão tomou por mulher sua tia Joquebede, e ela deu à luz a Arão e Moisés. A vida de Anrão foi de 137 anos. Os filhos de Izar, Corá, Nofeg e Zicre. Os filhos de Uziel, Misael, Eusafã e Citre. Arão tomou por mulher Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Nasson, e ela deu à luz Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá, Assir, Eucana e Abiasaf. Essas são as famílias dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher uma das filhas de Putiel, e ela deu à luz Finéias. Esses são os chefes das famílias levitas segundo seus clãs. Estes são Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: Tirai os israelitas da terra do Egito segundo os seus agrupamentos. Foram Moisés e Arão que falaram ao faraó, rei do Egito, a fim de tirar os israelitas do Egito. Deus ordena que Moisés fale com o faraó. No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, ele lhe disse: Eu sou o Senhor. Dize ao faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te disser. Moisés respondeu ao Senhor: Eu não falo com desenvoltura. Como o faraó me ouvirá? Capítulo 7. Então o Senhor disse a Moisés: Eu te constituí como Deus para o faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Falarás tudo o que eu mandar, e Arão teu irmão dirá ao faraó que deixe os israelitas saírem de sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração do faraó e multiplicarei os meus sinais e as minhas maravilhas na terra do Egito. Mas o faraó não vos ouvirá. Colocarei minha mão sobre o Egito e tirarei daquela terra os meus agrupamentos, o meu povo, os israelitas, com grandes feitos de juízo.
E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar os israelitas do meio deles. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Moisés tinha 80 anos e Arão 83, quando foram falar com o faraó. E o Senhor falou a Moisés e Arão: quando o faraó vos disser, apresentai algum milagre, dirás a Arão: toma tua vara, lança-a diante do faraó para que se transforme em serpente. Então Moisés e Arão foram falar com o faraó e fizeram como o Senhor havia ordenado. Arão lançou sua vara diante do faraó e diante dos seus subordinados, e ela se transformou numa serpente. O faraó, porém, mandou vir os sábios e feiticeiros, e eles, os magos do Egito, também fizeram o mesmo por meio do seu ocultismo. Cada um deles lançou a sua vara, e elas se transformaram em serpentes, mas a vara de Arão devorou as deles. Todavia o coração do faraó se endureceu, e ele não os atendeu, como o Senhor tinha dito. O coração do faraó se endurece. Então o Senhor disse a Moisés: o coração do faraó está obstinado. Ele se recusa a deixar o povo ir. Pela manhã vai falar com o faraó. Ele estará junto às águas, fica à beira do rio para encontrá-lo e leva contigo a vara que se transformou em serpente. E lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, enviou-me a ti para dizer-te: deixa o meu povo ir, para que me cultue no deserto. Até agora não o tens atendido. Assim diz o Senhor: assim saberás que eu sou o Senhor. Com esta vara que tenho na mão, vou ferir as águas do rio, e elas se transformarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber da água do rio. A primeira praga: as águas transformam-se em sangue. O Senhor disse a Moisés: dize a Arão: toma a tua vara e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas, sobre todos os seus açudes, para que se transformem em sangue. E haverá sangue por toda a terra do Egito, até nas vasilhas de madeira e de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor havia ordenado. Arão levantou a vara e feriu as águas do rio diante dos olhos do faraó e de seus subordinados. E todas as águas do rio se transformaram em sangue. Então os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou tão mal que os egípcios não conseguiam beber da sua água. Havia sangue por toda a terra do Egito. Mas os magos do Egito fizeram o mesmo por meio do seu ocultismo. Assim, o coração do faraó se endureceu e não os atendeu como o Senhor tinha dito. O faraó deu-lhes as costas e foi para o palácio sem dar atenção ao caso. Então, todos os egípcios cavaram as margens do rio para achar água para beber, pois era impossível beber da água do rio. Passaram-se 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. Aqui, meus irmãos, nós encerramos a nossa leitura de hoje. Fomos até o capítulo 7 de Êxodo. Aqui nós já lemos a primeira praga que o Senhor enviou ao Egito. Uma praga muito significativa, porque, para quem sabe um pouquinho de geografia, o Egito existe por causa do rio Nilo. O rio Nilo é a principal fonte de água do Egito, e sem o rio Nilo seria impossível a existência desse país. O fato é que a primeira praga atinge frontalmente aquilo que era essencial para a vida deles. Eles tinham o rio Nilo como um deus para eles, pois do rio Nilo eles tiravam o seu alimento, cuidavam dos seus animais. E Deus mostra aos egípcios que o rio é apenas uma criação, mas que existe um Criador. Deus começa a manifestar-se e a lançar o seu juízo sobre o Egito, enquanto, ao mesmo tempo, mostra para o seu povo, o povo de Deus, que estava há 400 anos ali, quem era de fato aquele que prometeu a Abraão, Isaque e Jacó que enviaria o Salvador. Vamos orar? Amado Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor se revelou aos homens, se revelou a nós,
E nós somos gratos ao Senhor por isso. O Senhor mostra o seu poder. O Senhor nos mostra e nos garante que a salvação eterna, ela jamais poderá ser perdida, porque o Deus Todo-Poderoso é quem sustenta os seus filhos. Pai, continue abençoando os teus servos, que eles continuem convictos do seu poder e da sua fidelidade. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Foi uma grande bênção a nossa leitura de hoje. Segunda-feira retornamos para dar continuidade à leitura bíblica de 2023. Deus abençoe a sua vida e até lá.